Olá, pais, mães dos nossos alunos do Colégio Caminhos e Colinas, os tios, as tias, avós também. Hoje nós estamos aqui com a professora Regina, que é diretora do Colégio Caminhos e Colinas. Nós vamos continuar falando sobre o tema do amor de doação. Nós, com o professor Evandro, falamos bastante sobre o que é o amor. Em um primeiro momento é a dedicação do tempo. Vocês são nos alunos, filhos de vocês, né, dos nossos alunos, dedicarem tempo a eles. A presença de vocês é muito importante na educação deles. Então, e hoje nós vamos continuar explicando um pouquinho como é que se desenvolve o amor de doação. Nós vamos ver uma coisa bem específica, que é doar a si mesmo. Então, professora Regina, na concepção do Leonardo Polo, o que é o amor de doação? Bom, o amor de doação, acho que o próprio nome já ajuda a gente a entender, né? É quando a gente é capaz de sair de si mesmo para pensar no outro, para estar com o outro, para pensar no que é o melhor para o outro, pensando no bem da outra pessoa. Então, é um amor que ele é tão grande que ele se expande. E ele se expande em direção a outras pessoas. E essa doação, professora Regina, é uma coisa assim que é muito forçada, assim, ou é uma coisa que envolve a liberdade de cada um? Eu acho que ela é bastante natural, né? Porque o ser humano foi criado assim, né? Então a gente recebe primeiro esse amor de Deus e dos nossos pais que nos geraram. Então é como se fosse uma resposta a esse amor que a gente recebeu primeiro. E algumas pessoas, elas têm essa impressão de que na vida, quando a gente se dedica a outros, há uma negação assim dos próprios gostos, das próprias satisfações, né? O que a gente poderia explicar para essas pessoas que entendem que doar-se aos outros é um tipo de negação de si mesmo? É um pouco contraditório, parece, né? Mas em termos de amor, quanto mais a gente dá, mais ele se multiplica, a gente não perde, né? Se eu tenho chocolates e eu divido os meus chocolates para mais pessoas, numericamente eu perco chocolates, né? Eu fico com menos chocolates do que eu tinha antes. Mas em termos de amor, quando eu multiplico esse amor, eu divido esse amor com outras pessoas, na verdade ele se multiplica. Aquele amor que eu tenho, ele vai se frutificando em outras pessoas, na relação com outros. Então, talvez a gente possa, assim, em termos assim, quantitativos, claro, se eu dedico tempo a outra pessoa, numericamente eu tenho menos tempo para mim. Mas em termos de serviço, de ajuda às outras pessoas, na verdade, dá muito mais alegria a gente poder oferecer o que a gente tem do que a gente receber, né? Então, é um pouco paradoxal, mas ainda que pareça que a gente perde, na verdade é a gente que ganha mais. Em relação, a gente já falou na outra conferência sobre isso, né? Mas é bom a gente ratificar esse tema, né? Salientar de novo. Parece que o tempo, quando eu divido ele com outras pessoas, eu devo diminuir. Então, como é que você ajudaria, né, os pais, as mães, né? Isso depois vai servir também para os nossos alunos, né? Explicar que o tempo, ainda que pareça que ele se divida, né? Ele é um ganho aí, né? Você já explicou, mas poderia explicar um pouquinho melhor? É que parece que eu dou tempo por outro, aquele tempo não veio para mim. Como é que a gente explica isso para uma pessoa entender melhor? Ainda que ele não venha diretamente para mim, quando eu compartilho o meu tempo, quando eu dou o meu tempo para outro, na verdade, eu também ganho, né? Não em termos de tempo, porque o tempo a gente não vai voltar atrás numericamente, mas servir as outras pessoas, ajudar com o que eu posso, dedicar meu tempo, me ajuda a crescer também, né? Então, me colocar a serviço das outras pessoas me ajuda a desenvolver, a cumprir aquela missão que Deus me deu. Eu acho que, talvez puxando um pouco mais para trás, na verdade o tempo que a gente tem, ele já é um presente, né? Não é nosso, de fato, assim, né? A gente recebe como se fosse um empréstimo, né? Deus nos concede o tempo para que a gente possa cumprir a missão que Ele pensou para nós, né? Então, quando eu dedico... Só que esse tempo que Ele deu para nós não é para eu fazer as coisas só para mim. É para que eu me desenvolva e ajude as outras pessoas. Então, na verdade, o verdadeiro bom uso do tempo está em
usar o tempo também para as outras pessoas, né? Isso é muito importante, ensinando para as crianças, e cada um de nós também pensando, né? Porque algumas vezes a gente tem um desejo sempre de eu querer um tempo só para mim. Isso não é exatamente ruim, mas precisa ser bem empregado. Como falou a professora Regina, esse tempo que nós temos é um tempo finito. É como se a gente tivesse um cofrinho, né? E cada segundo são as moedinhas de ouro. Então o tempo é um tesouro. Quando a gente usa essas moedinhas só para nós, ele rende um pouco. Se a gente aprende a usar a moedinha junto com outras pessoas, e principalmente com Deus, esse tempo rende mais. Então, mas como a professora Regina falou, é uma coisa paradoxal. Então a gente precisa parar agora e refletir. Professora Regina, nesse doar a si mesmo, né, a primeira doação achei importante ser para Deus, porque no fundo fala sobre a nossa missão, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, Deus, quando nos criou, pensou em uma missão para cada um de nós. Se a gente quer que os nossos alunos, os nossos filhos cumpram essa missão, é importante que eles tenham uma relação direta com quem pensou essa missão. A gente só descobre a nossa missão conversando, tendo um diálogo, tendo um relacionamento com Deus. Então, quando a gente diz que a primeira pessoa que a gente tem que dedicar tempo é Deus, é que eu preciso ter alguns minutos todo dia em que eu paro, em que eu não estou fazendo as minhas outras tarefas, meus outros afazeres, e dedico um tempo para conhecer Deus, conhecer a história dele, conhecer a história do filho dele, né, Jesus Cristo, conversar com ele, perguntar o que ele espera de mim, o que ele sonha para mim, o que eu tenho feito de bom nesse sentido, o que eu posso melhorar. Então o ideal é que a gente tenha alguns minutos de oração todo dia. Aqui na escola, por exemplo, a gente sempre começa e termina o dia rezando um Pai Nosso. É uma forma de a gente lembrar, começar o nosso dia, começar as nossas aulas lembrando do porquê que a gente está aqui, né, pedir ajuda para esse dia que a gente vai começar, para essas tarefas que a gente vai empreender, e depois no final do dia para agradecer tudo que a gente recebeu, tudo que a gente teve a oportunidade de aprender, as pessoas com quem a gente pôde conviver naquele dia, que a gente pôde ajudar, que a gente também pôde conviver. Então é importante a gente dedicar alguns momentos para estar com Deus, para rezar. Em casa, muitas famílias têm o costume, por exemplo, de fazer a bênção dos alimentos antes das refeições. Então é um momento ali muito rápido, mas que nos ajuda a lembrar que, olha, esse alimento que a gente tem hoje, isso que a gente recebeu, estarmos juntos em família, é um presente, né? Então, talvez tenham outras famílias que não possam ter isso nesse momento, não possam aproveitar esse momento juntos, ou passam dificuldades e não podem ter essa refeição. Então, um momento para estar juntos é, por exemplo, na bênção dos alimentos antes das refeições. Outro momento que alguns de vocês provavelmente têm é de manhã, assim que acordam, lembrar de agradecer, né? Se a gente abrir os olhos hoje e acordou, é porque a gente já recebeu um dom, né? Que é estar vivos, que a gente tem um dia pela frente para cuidar das pessoas, para estar com elas, para trabalhar, para colocar os nossos dons, as nossas qualidades a serviço de outras pessoas. Então ali, muitas vezes antes da gente levantar da cama, a gente já faz ali a nossa oração, agradece, já diz para Deus que a gente quer oferecer tudo que a gente for fazer naquele dia para Ele, né, para que a gente procure fazer tudo bem feito, pensando nele, pensando nas pessoas que a gente ama. Um outro momento também é no final do dia. Alguns têm um exercício que alguns chamam de exame de consciência, né? Que é uma forma de eu parar e pensar no meu dia, como que foi o meu dia, e pensar, né? Analisar o que eu fiz que foi bom, né? O que eu podia ter feito melhor, talvez podia ter sorrido um pouquinho mais, podia ter tratado aquela pessoa com um pouquinho mais de carinho, ter tido um pouquinho mais de compreensão, ter tido mais paciência naquela situação, mas também agradecer, né? Puxa, que bom que hoje foi tudo bem, que bom que hoje consegui trabalhar bem, consegui fazer as minhas atividades, agradecer a Deus por isso, e também já pensar no dia seguinte, né? O que eu quero fazer melhor amanhã? O que eu quero já dormir pensando que amanhã eu quero trabalhar melhor.
né? Então são alguns momentos do dia que a gente pode parar e pensar um pouquinho o que Deus está vendo de como eu tô passando o meu dia, o que Ele pode me ajudar mais, em que eu preciso pedir mais a ajuda dele. Excelente. Então, vocês percebem que refletir não precisa ser uma coisa isolada, né? Solitária. A gente pode refletir conversando com o nosso Senhor. Então, isso não é egoísmo. É uma forma de doar a si mesmo. É muito interessante isso. Puxa, mas eu estou ficando só comigo mesmo? Não, você está ficando com Deus. Você está devolvendo para Deus esse tempo que Ele deu para você. E isso é muito bom. É importante, faz parte da vida. Tudo isso que a professora Regina ela foi explicando agora, eu não sei se vocês sabiam, mas o novo programa de ensino religioso do Colégio Caminhos Colinas, ele traz toda semana oficinas práticas sobre isso. Professora Regina, você já aplicou isso numa turma, né? Então você já explicou bastante, né, de como é que é a relação com Deus a cada dia, mas você pode explicar um pouquinho como é que esse programa de ensino religioso ajuda a pôr isso em prática? Ainda que Deus seja o nosso Pai, né, e possa parecer que é muito natural a gente estabelecer esse relacionamento com Ele, algumas vezes a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? E a ideia do programa de ensino religioso é justamente ajudar os nossos alunos a criarem esse relacionamento, né? Assim como todos os relacionamentos que a gente tem, a gente precisa dedicar tempo para Deus também. Mas como a gente dedica esse tempo a Deus, né? Eu fico só em silêncio, pensando, né? O que eu posso perguntar para Ele? O que eu posso contar para Ele? Então, essas atividades ajudam os alunos a desenvolverem esse relacionamento, né? Então, algumas perguntas são muito mais do aluno aproveitar aquele momento em sala de aula para ele conversar com Deus aqueles assuntos, do que para expor um conceito, né? Então, em muitos momentos dessa aula, os alunos estão em silêncio, refletindo, tomando anotações, né, de coisas que eles estão ali interiormente conversando com Deus, né? Não é uma coisa que eles precisam dizer, manifestar. Muitas vezes são coisas muito íntimas deles, né? Mas que eles têm esse momento para parar, pensar, refletir, ouvir o que Deus quer falar naquele momento. E eles têm esse tempo para anotar, para pensar coisas que depois eles querem voltar a pensar de novo, né? Então são aulas que são muito mais reflexivas, digamos assim, né? Mais do que o aluno ouvir coisas do professor e conceitos, ele tem que estar muito mais voltado para dentro, para si mesmo, para poder ter esse contato com Deus, ouvir o que Deus está falando para ele naquele momento. Professora Regina, o que as alunas comentaram assim sobre esse tipo de oficina, assim, né? Bom, acho que a primeira coisa é que a gente não está muito acostumado a parar, né? Às vezes na nossa rotina do dia a dia e nos nossos afazeres a gente está muito acostumado a estar numa correria, né? Então, os nossos alunos vêm para a escola, voltam para casa, almoçam e aí vão estudar, e aí fazem lição de casa, e aí revisa, e aí se prepara e tal. E muitas vezes não estão acostumados a ter esse momento para parar, né? E a gente precisa ter essas pausas, né? Então o primeiro comentário assim que as alunas me fizeram foi: puxa, como é bom ter esse tempo para parar, né? Então a gente não precisa fazer as coisas atropeladamente, né? Então parar, refletir, ponderar, né? Às vezes quando a gente tá num ritmo muito intenso, a gente vai fazendo as coisas sem pensar muito, né? Será que eu preciso fazer isso agora? Será que essa é a minha prioridade? Será que essa é a melhor forma? Então, parar para pensar já é um primeiro impacto. Uma das coisas que elas me comentaram foi que não estavam acostumadas a pensar nestes assuntos, né? Então, muitas vezes são assuntos que elas falam com as amigas, são assuntos que elas falam com vocês, pais, em casa, mas não é tão natural que a gente pare para levar esses assuntos para conversar com Deus, né? E foi uma oportunidade para isso. Então, puxa, não sabia que eu podia conversar sobre essas coisas com Deus. E aí tiveram essa experiência também. Excelente. Então, talvez você que está agora nos assistindo, você também pare um pouquinho e pense: tem algum assunto que eu não posso falar com Deus? Eu posso falar qualquer coisa com Deus. Mas na prática, será que tem assuntos que a gente não fala com Deus? É uma coisa para vocês pensarem aí agora em casa.
Então, um outro assunto agora sobre a doação de si mesmo, né? O primeiro que a gente está vendo é que a gente pode doar o tempo para Nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus. Um outro ponto é a doação para as outras pessoas. Então, aqui no Colégio Caminhos e Colinas, nós temos um instrumento, né, pedagógico, né, de formação, que são as preceptorias. Então, os professores e professoras, alguns deles, né, que estão preparados, eles chamam um aluno, uma aluna para conversar. Então, e ajudar na reflexão, né, fazer o plano, dar elementos para a professora refletir sobre qual será a sua missão nesse mundo, né, organizar o dia, organizar os estudos, perguntar se há temas assim que são importantes em casa, que podem influenciar o rendimento acadêmico deles aqui. Então, professora Regina, você já falou mais de uma vez, mas também é importante para os pais que todos os anos ingressam no colégio ouvirem pela primeira vez como é que é essa doação do preceptor para os alunos. Bom, aqui, pela proposta do colégio, né, a gente quer ajudar cada aluno, né, e a gente só consegue fazer isso de verdade quando a gente tem esse contato com as famílias, porque a verdade é que quem conhece mais a criança, quem sabe tudo desde que ela estava ali na gestação, depois como foram os primeiros anos, como foi na escola, são os pais, são a família, né? Então, a gente só consegue ajudar o aluno se a gente tem esse contato com a família, porque é a família que vai conseguir nos dar elementos e a gente vai conseguir trocar ideias sobre como a gente vai ajudar mais esse aluno a crescer. Então, aqui na escola a gente está durante um período do dia com o aluno, né, com a criança, com o adolescente. Em casa, os pais têm muito mais elementos, né, como que a criança é com os irmãos, como é com os primos, com os tios, com os avós, né, como que é nas tarefas que ele realiza em casa. Então, o preceptor conversa com o aluno aqui na escola, ajuda a pensar como que é a organização dos estudos, ajuda a montar um plano de estudos, mas também a gente quer pensar um plano amplo, né, para essa criança, não só em relação aos estudos, mas em relação a tudo. Então, o preceptor vai ter momentos de conversa com cada aluno, então ele dedica tempo para cada aluno, e ele também vai dedicar tempo para a família, né? Então é muito importante que a família venha ao colégio para conversar com o preceptor, né? Então, para contar o que está vendo do filho, quais são as coisas que preocupam, quais são os desafios que vão surgindo conforme a criança vai crescendo, né? Para a gente também trocar ideias e poder juntos alinhar como a gente vai poder ajudar os alunos a crescerem ainda mais, né? Então, é muito importante que vocês, pais responsáveis, venham ao colégio, né, para conversar, para ter esse contato. A gente sabe que nem sempre é possível vir pessoalmente, mas pelo menos para ter um primeiro contato, né? Então, se não é possível vir pessoalmente, por horários de trabalho, por dinâmicas familiares, tentem agendar uma videochamada com o preceptor para ter esse contato com o preceptor. É muito diferente quando a gente fala por mensagem ou a gente conversa, né, com a pessoa. É importante também que a gente estabeleça uma relação mesmo com o preceptor, né? É o professor que vai acompanhar mais o aluno durante o ano, né? Então é importante que a gente conheça quem ele é, que o preceptor conheça a família também, entenda como é a dinâmica. E, claro, no dia a dia, a gente tem muitas formas de comunicação, né? A principal delas é o Class Dojo. Então, vocês vão perceber que lá vocês podem mandar mensagem para todos os professores que dão aula para os filhos de vocês, de todas as disciplinas, né? Então, podem comunicar qualquer coisa que vocês vão percebendo, pedir ajuda, pedir apoio, pedir algum acompanhamento específico, né? Olha, estou um pouco preocupado com essa parte, como que a gente pode ajudar mais a nossa filha em casa, né? O professor vai orientando vocês, o preceptor vai acompanhando também. Então, manter esse diálogo eu acho que é muito importante. E, professora Regina, nesses anos que você tem de experiência, apesar de você ser muito jovem, já atendeu muitas famílias, quando você vai atendendo, né, pais, as mães, essas preceptorias também ajudam assim, o processo de autoconhecimento do pai ou da mãe, ou o processo de educação dos filhos, né? Eles refletem sobre isso? Com certeza, né? Eu acho que os pais e mães que estão assistindo e responsáveis vão concordar que quando o filho nasce, ele não vem com um manual de instruções, né? Então, vocês se tornaram pai e mãe quando o filho nasceu.
né? E foram aprendendo conforme ele foi crescendo, né? E alguns de vocês que têm outro filho, talvez tenham pensado assim, puxa, agora vem um segundo, eu já sei mais ou menos como funciona. E algumas vezes é completamente diferente, né? Cada filho é único, tem suas necessidades, e funciona diferente, né? A dinâmica. Então, muitas vezes, tem coisas que o pai e a mãe, ainda que tenham a graça de estado por serem pai e mãe, tem dúvidas, né? Tem inseguranças, tem dificuldades, e eu acho que isso faz parte da tarefa também, porque não é só o filho que está crescendo, mas vocês também, enquanto pais e mães, estão aprendendo também. E acho que ajuda muito nesse processo a gente ter uma outra pessoa com quem conversar, né? Às vezes é uma pessoa que está vendo a situação um pouco mais de fora, né, que tem experiência de conversar com outras famílias que já tenham passado por coisas parecidas. E isso ajuda também a gente a ter elementos para pensar melhor como que está sendo a nossa maternidade, a nossa paternidade, né? Então não é que a gente está aqui para ensinar como faz, mas muito mais para trocar ideias, né? E nessas trocas de ideias, de experiências, muitas vezes a gente vai parando para pensar em coisas que talvez a gente não tivesse tão atento, ou a gente não tivesse percebido que tinha um impacto tão grande. E aí a gente vai percebendo, puxa, também talvez essa dificuldade aqui que meu filho está tendo, talvez também tenha relação com isso que eu estou percebendo em mim mesmo, né? Então pode ser um plano conjunto, né? Eu procuro crescer nesse aspecto e posso ajudar meu filho também a crescer mais, né? Ou para eu poder ajudar meu filho a desenvolver essa habilidade aqui, talvez eu também precise ali estar junto com ele, pegar ele um pouco mais na mão e fazer juntos, né? Então eu acho que é um processo que é de crescimento mútuo, né? De todas as partes. Então, na prática, você já viu várias vezes acontecer uma coisa que mais do que o preceptor, a preceptora ficarem dando muitos conselhos que os pais têm que fazer, é que quando os pais vêm conversar, nessa conversa eles mesmos percebem alguma característica deles, ou eles mesmos percebem pontos em que eles podem melhorar. É isso? Isso, exatamente. E algumas vezes isso sai na conversa porque não é que a gente está tão habituado a parar para pensar nessas coisas, né? Mas quando a gente está ali pensando, os pais estão ali, né, na conversa com o preceptor, pensando como é que eu vou ajudar meu filho a crescer mais, naturalmente a gente precisa, para a gente poder oferecer algo, a gente precisa também ter aquilo, né? A gente não pode oferecer algo que a gente não tem. Então é muito bonito isso de ver como muitas vezes os pais, as mães, né, os responsáveis, eles, claro, porque amam tanto aquela criança, aquela pessoa que eles precisam cuidar, querem tão bem aquela pessoa, que eles saem, às vezes, de si mesmos mesmo, assim, de fazer coisas que talvez custem um pouco mais, ou que eles não pararam para desenvolver, para trabalhar. E o que os motiva a crescer não é tanto eles mesmos, mas o amor que eles têm por aquela pessoa, né? Então, puxa, se para o meu filho se desenvolver esse elemento é importante, né? Então eu quero crescer nisso também, porque eu quero que meu filho se desenvolva, que eu quero que ele cresça mais, né? Então é um movimento que acontece e é muito bonito de ver. Então, é importante vocês que estão aí em casa, né, se perguntem, né, esses instrumentos que o colégio disponibiliza, né, para vocês poderem se avaliar, refletir, né, vocês estão utilizando? Então, um exemplo concreto é esse questionário, quem sou, para onde vou, né, que nós mandamos para vocês. Se você não preencheu ainda, é muito importante você preencher, porque vai te ajudar a refletir. E você pode, entende, conversar com o preceptor, a preceptora, sobre esses assuntos, porque isso vai ajudar vocês a educarem melhor os seus filhos. Agora, professora Regina, como você falou, né, muitos pais, eles têm muito apertado, né? Então podem fazer as reuniões por videoconferência, né? Então, agora, na sua experiência, quando passa o tempo, né, e os pais se esforçam, né, por dedicar esse tempo, você vê resultados positivos, assim, depois pessoas que você acompanha 2, 3 anos, né, você vai vendo uma evolução, uma mudança, né, na educação que esses pais davam aos seus filhos, né? Você consegue contar um pouquinho para nós como foi esse doar-se dos pais aos filhos no sentido da preceptoria, né? Bom, com certeza. Eu acho que o primeiro efeito muito positivo que tem é que
os filhos ficam muito contentes de verem esse movimento dos pais. Né? Talvez eles fiquem um pouco apreensivos no começo, assim, puxa, por que meu pai e minha mãe estão vindo aqui na escola conversar? O que será que eu fiz de errado? Né? Porque algumas vezes o costume que se tem é se chama os pais na escola quando tem alguma coisa errada, né? Quando aconteceu alguma coisa grave, né? E aqui a gente chama os pais quando as coisas também estão indo muito bem, né? Quando a gente quer pensar como que a gente ajuda mais. Mas os filhos se sentem importantes, né? No fundo puxa, olha aqui, né? Então tem o meu preceptor, a minha preceptora, o meu pai, a minha mãe se reunindo no momento do dia para pensar como vão me ajudar. Então, isso, em termos assim, de autoestima para a criança, é muito importante. Ela se sente muito amada. Né? É uma coisa concreta que ela consegue perceber que, olha, essas pessoas estão dedicando tempo para mim. Né? Não é que elas estão exatamente comigo, mas estão dedicando tempo para pensar como vão me ajudar. Né? Então, isso é uma coisa que já ajuda muito. Né? É uma criança, um adolescente que cresce mais seguro, sabendo que, olha, eu sou amada, eu sou cuidada, né? Tem pessoas que querem o meu bem. Isso muda bastante coisa já. Depois, claro, na nossa correria, algumas vezes a gente não para pensar os planos concretos, né, de crescimento dos filhos. E seria muito bom que os pais e as mães parassem para conversar o que a gente projeta de crescimento para essa criança, né, para esse adolescente. Em coisas muito pequenas algumas vezes, né? Então, às vezes por exemplo, quando a criança é muito pequena, mas que ela consiga obedecer melhor, né? Então, que a gente não precise falar 3, 4, 5 vezes, né? Mas falou na primeira vez, a criança já obedece, né? Então, o que a gente vai fazer para ajudar essa criança a obedecer mais, a obedecer na primeira vez, né? Ou conforme vai crescendo, né? Como é que eu ajudo o meu filho a ter uma rotina de estudos? Então que eu não precise ficar falando pra ele, né? Agora vamos fazer lição de casa, tem lição de casa. A gente precisa parar e pensar um pouquinho assim como agora no começo do ano a gente faz muitas metas, né? O que eu quero pra esse ano, a gente também precisa pensar quais são as metas pros nossos filhos, né? O que eu quero que o meu filho se desenvolva nesse ano? Então, parar pra conversar sobre isso ajuda a gente a pensar coisas muito concretas, né? Então, quando os pais vêm na preceptoria conversar com o professor, muitas vezes a gente percebe assim, puxa, o que essa criança pode desenvolver em casa que pode ajudá-la a crescer nesse ponto, né? Às vezes ela se combina um encargo, por exemplo, que a criança pode ter em casa. Na escola, nas turmas, cada criança tem uma tarefa, um encargo, né? Ajuda a apagar a lousa, lembra de apagar as luzes no final do dia. Em casa também, cada um de nós tem a sua tarefa ali. Por exemplo, né? Uma coisa que algumas famílias combinam, né? Às vezes a criança tá com muita dificuldade em dedicar tempo aos outros, né? Então ela acaba fazendo ali as coisas dela. Uma coisa que é muito, muito saudável é que, puxa, então será que a tarefa dessa criança, desse adolescente em casa não pode ser lavar a louça de toda a família no jantar, por exemplo? Né? Então é uma coisa concreta de dedicar tempo para as outras pessoas, né? De ela perceber que, puxa, eu também posso fazer esse pequeno ato aqui de serviço, de amor para essas pessoas que eu amo tanto, né, para os meus pais, para os meus irmãos. Quando os pais vêm conversar com os professores, saem coisas muito concretas de crescimento. Então, acho que é isso que ajuda muito. Mais do que uma coisa teórica, né, eu quero... Claro, a gente tem um desejo, assim, que os nossos filhos cresçam, que eles sejam pessoas boas, que eles sejam pessoas melhores. Mas esses planos grandes vão se concretizando em coisas pequenas, né? Como é que ele vai ser uma pessoa melhor? É se ele consegue fazer aquela tarefa. Né? Como é que ele vai ser um profissional melhor? Puxa, ele está conseguindo chegar na aula pontualmente? Então, o que a gente vai combinar de coisas concretas para a gente trabalhar de plano de crescimento durante o trimestre? E isso vai se estabelecendo uma relação de confiança mesmo, né? Então, as famílias vão depois vão conhecendo mais o preceptor, vão criando esse canal, né? Puxa, professor, olha, aconteceu isso, a gente está um pouco mais preocupado com isso, né? Como que a gente pode fazer, a gente precisa de ajuda, né? E aí é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em equipe, né? Tem mais cabeças pensando como ajudar aquela pessoa a se desenvolver mais. Gente, então a gente já está terminando, né? A nossa sessão de hoje. Só lembrar que o curso que nós oferecemos para vocês, né? De formação de pais, ele vai falando também vários aspectos que a professora Regina está comentando, né? Um outro ponto é que também no material de ensino religioso tem lá um ponto em que as crianças, os jovens,
eles são convidados a pedir um conselho. Então eles podem acabar procurando vocês sobre alguma coisa que eles falaram com Deus. Por último assunto, professora Regina, só para a gente terminar aqui. Então, quando os pais eles sentam para fazer as lições do projeto de vida, né? Do livro de projeto de vida, isso é uma doação para os filhos? Com certeza, né? É uma doação de tempo, porque a gente dedica tempo, né, para sentar juntos e fazer as atividades. Mas é o que a gente estava falando antes, né? É de si mesmo, né? Então, claro, acho que qualquer pai e mãe, quando pergunta assim qual que é a prioridade da vida deles, provavelmente ele vai responder que a prioridade é o filho, né? São os filhos. Mas essa doação, ela se concretiza quando a gente dedica tempo, quando a gente investe no futuro dos nossos filhos. Mas o que mais ajuda as crianças, os adolescentes a crescerem é eles entenderem quem o pai e a mãe deles são, né? Então, Deus escolheu e pensou que aquela criança viesse nessa família porque lá era onde é o melhor lar para ela se desenvolver, onde ela poderia crescer mais. Mas principalmente por quem cada um de vocês é. Então, quando vocês estão fazendo a apostila de projeto de vida, respondendo aquelas perguntas, mais do que responder aquelas perguntas ali, né, o que vocês estão respondendo é quem vocês são. Vocês estão se dando a conhecer para os filhos de vocês, né? E às vezes é uma oportunidade que às vezes a gente acaba não tendo no nosso dia a dia, né? A gente fala das coisas que a gente faz, a gente fala das coisas que a gente trabalhou, que a gente deseja, mas às vezes a gente não consegue falar das nossas coisas, né? Por que eu sonhei isso para o meu filho, né? Por que a minha história foi assim, né? Como é que eu fui construindo essa história? Como é que os meus pais me ajudaram, né? Então, isso tudo vai formando quem a criança é. E ela precisa conhecer, ela precisa ouvir de vocês como é que foi essa história. Então, vocês estão construindo uma história juntos, que é a história daquela criança, né? Mas para que ela conheça a história dela e possa construir a história dela, ela também precisa da história de vocês. Porque a história dela depende da história de cada um de vocês, né? Faz parte. São histórias que se entrelaçam, né? Então, aproveitem esses momentos das atividades de projeto de vida para estarem ali de fato e contarem para as crianças, talvez histórias, coisas que não nos ocorrem contar no dia a dia. Mas ali é uma oportunidade para vocês pararem e contarem, dividirem isso com os filhos de vocês. Tenho certeza que vão sair histórias, coisas engraçadas, momentos às vezes mais difíceis, mais duros, mas que vão marcar profundamente para sempre essas crianças. Elas sempre vão lembrar dessas histórias. E talvez quando elas tiverem os filhos delas, vão contar para os filhos delas as histórias dos avós, né? O que os avós construíram, o que passaram. Né? Isso tudo vai formando a identidade e a história de cada um deles. Bom, pessoal, a gente chega ao final da nossa sessão de hoje. Então, doar a si mesmo, vocês perceberam que a professora Regina falou, é doar as histórias de vocês, né? Digam para os seus filhos, vocês amam muito eles, né? E contem muitas das histórias das vidas de vocês, porque isso vai ficar na memória deles e vai fortalecer a personalidade e a identidade deles. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a nos ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.